Olá! Hoje vou ensinar vocês a fazer um básico para fazer a pintura de uma caixa em MDF. Primeiramente, se o lugar for úmido ou você for levar a peça para a praia, você vai ter que passar a primeira camada de goma laca indiana. A goma laca indiana, a gente usa um pincel de cabo amarelo com as cerdas brancas. Por quê? Porque a primeira camada que a gente passa na caixa, a cerda do pincel desgasta com mais facilidade. Se você usar um pincel de cabo vermelho, você vai estragar a cerda do pincel mais rápido, sendo que ele é um pincel mais caro. Então você vai pegar a goma laca indiana, vai colocar num recipiente plástico, de preferência esses copos que são mais grossos para eles não furarem. Vai molhar a cerda do pincel, retirar o excesso e passar sobre a caixa, sem deixar o pincel encostado, para não ficar chupando a goma laca na madeira, para ela não ficar muito molhada. A goma laca, ela serve para nivelar a resina do MDF, porque o MDF é feito de resina. Então ele facilita a pintura, ele impermeabiliza a peça, fica mais fácil para você pintar também a caixa. Depois que você passar a goma laca, você tem que deixar ela secar bem para poder passar a base. Se você não secar bem, quando você passar a tinta vai soltar da caixa. Então, de preferência, ou você seca muito bem ela no secador, ou você deixa de um dia para o outro para ela ficar bem sequinha e você não correr nenhum risco. Depois que você utilizou a goma laca, se sobrou, você pode voltar ela para o pote sem problema algum. O pincel da goma laca indiana, você tem que limpar ele com álcool. Você novamente põe ele num copinho plástico. Eu já coloquei o álcool no copinho. Esfrego bem o pincel. Para tirar toda a goma laca dele. Você pega um paninho, seca o pincel e é só guardar. Goma laca seca, nós vamos passar a base acrílica na peça. Peças que não vão precisar ficar expostas à umidade, você pode passar diretamente a base acrílica, você pode pular a etapa da goma laca. Algumas pessoas que quando vão fazer peças com tintas escuras, não gostam de passar a base acrílica. Então, ao invés de você passar a base acrílica, você pode passar diretamente a goma laca indiana. Eu, particularmente, gosto de passar a base em tudo, peça clara ou peça escura. Porque depois da base, a gente tem que lixar o MDF. Porque quando ele recebe a tinta, ele fica arrepiado. Então, para você não lixar a tinta, é melhor você passar a base acrílica, que ela nivela a cor da madeira, melhorando a tonalidade da tinta que vai ser usada. Aqui eu coloquei a base acrílica em cima de uma caixinha. Pode ser de leite, de suco. Depois que é usada, a gente corta e deixa exatamente para usar as tintas. Porque aqui ela não chupa a tinta que você vai usar. Então facilita o seu trabalho. Todas as peças eu pinto com rolinho. Eu gosto de usar esse rolinho porque ele não tem a parte plástica dos rolinhos, facilitando na hora de pintar, não arranhando a peça. Eu uso um pincel de cerda vermelha, de cabo vermelho, com cerdas moles, para fazer os cantos da caixa interna. Então, primeiramente, a gente faz os cantos com o pincel. Depois o rolinho, não muito encharcado de base, você passa na peça. O bom do rolinho sem a parte plástica é que quando você vai pintar o outro lado, ele não arranha.
Peça pintada, é só você secar com secador ou soprador térmico. Aqui usamos os dois. O soprador térmico, ele seca mais rápido a peça. Só que ao usar o soprador térmico, você tem que tomar cuidado para não se queimar, porque ele chega a 500 graus. Ou para não encostar muito bem na peça, porque se você encostar muito na peça, a tinta acaba soltando. Depois que você passou a base dentro e fora da caixa, é a hora de lixar. A gente usa lixa de madeira 220 para poder lixar a caixinha. Não precisa pôr força. Lixa todos os lados, principalmente as beiradas e dentro da caixa também. Feito isso, passo a mão, vejo se tem algum lugar ainda áspero, se precisa ser lixado novamente, tá? Depois que a caixa está lixada, é só você preparar o material, já está totalmente preparado para receber a tinta. Você pode usar a tinta acrílica ou a tinta PVA, da sua preferência. Depois da tinta acrílica ou PVA, você vai fazer a decopagem e passar o verniz. Aqui a gente termina esse vídeo mostrando o básico da preparação de qualquer material de MDF que você vai fazer. Obrigada pela atenção de vocês.